Bom, vamos falar então sobre as fraturas do planalto tibial. Vemos então com o objetivo dessa apresentação, vamos falar sobre a parte de definição, sobre os mecanismos que levam, os mecanismos geradores desse trauma, os tipos de fraturas, as classificações mais utilizadas e os princípios do tratamento. Vejo aqui, como eu falei, as questões ligadas ao trânsito, no caso de pacientes jovens, questões ligadas ao trânsito que tem uma tendência a aumentar isso. E vejam a gravidade dessas fraturas, como a gente vê aqui, a necessidade do tratamento adequado, como nós iremos ver nessa apresentação. Vamos começar pela definição, então. A fratura da parte proximal, a fratura do planalto tibial, é uma fratura que envolve a parte proximal da tíbia e acomete a superfície articular e se estende, então, à metáfise ou diáfise, ou seja, ela pode estar ainda restrita à área metafisária ou ela pode ter traços que vão para a parte diafisária. Mas ela tem que, para ser considerada como fratura do planalto tibial, ela tem que ter comunicação com as áreas articulares dos côndilos tibiais, ok? Quanto à anatomia, aqui só para nós darmos uma breve revisão, nós vemos aqui o planalto, os planaltos, tanto o medial, o planalto lateral, que é facilmente identificado a parte lateral devido aqui à presença da fíbula. Aqui nós temos o tubérculo de Gerdy, que é onde se insere o trato iliotibial. Aqui os côndilos, o côndilo femoral lateral, que é mais elevado, mais alto. O côndilo femoral é mais alto, E assim como aqui o côndilo medial, que tem esse aspecto mais obliquado também. Havemos os meniscos, os ligamentos cruzados. Então nós poderemos ter, por que estamos falando isso? Poderemos ter lesões associadas nas fraturas envolvendo tanto meniscos como ligamento cruzado. Os ligamentos nós já falamos, e aqui uma vista então superior, onde a gente consegue ver o menisco lateral, que tem esse aspecto mais fechado. Aqui a parte do tendão do poplíteo, que está na parte póstero-lateral, e o menisco medial aqui e os ligamentos cruzados. Aqui uma outra vista também do ponto de vista anatômico, com relação ao planalto medial e planalto lateral. Nós observamos aqui que o planalto medial ele é maior e ele tem um aspecto côncavo, de concavidade nesse planalto medial. Já o planalto lateral, que é esse que nós vemos aqui junto com a cabeça da fíbula, aqui ao lado, o planalto lateral ele é menor do que o medial. Ele é também, quando a gente observa aqui, aqui a gente vê o medial maior, o lateral é menor. O medial ele é côncavo e o lateral ele tem um aspecto convexo quando se observa no perfil. Ainda na anatomia, aqui do ponto de vista associando a parte radiográfica, nós observamos no lado lateral, o planalto lateral ele é mais elevado do que o planalto medial, como já estamos vendo aqui, e esse aspecto que nós observamos aqui, e aqui nesse outro lado o planalto medial. E aqui no perfil, nós temos esse aspecto convexo no côndilo lateral. Então aqui vemos, só para a gente comparar, o lateral mais elevado do que o medial. E aqui a gente observa então, esse que fica na parte mais profunda vai ser o medial, enquanto que estiver mais elevado é o lateral. Ainda na parte da tíbia, nós falamos e mostramos antes. Nós temos na parte anterior aqui a tuberosidade aqui, nós vemos essa parte anterior e aqui a parte posterior, com a musculatura na parte posterior, aqui é a região poplítea. Aqui nós temos então na parte anterior a tuberosidade da tíbia. Mais acima dela aqui nós temos o ligamento, ligamento patelo-femoral, que nós estamos vendo aqui. Nessa porção anterior aqui, saindo da tíbia, na parte superior nós temos o tendão quadricipital,
e aqui nós temos o ligamento da patela, certo? Porque ligamento, como a gente sabe, isso é uma questão só anatômica, para ser considerado